Você já teve a estranha sensação de que algo muito maior está tentando se comunicar com você, mas sem usar palavras? Um número que surge repetidamente em momentos aleatórios, olhares no relógio sempre marcando a mesma sequência, pensamentos que parecem estar sendo guiados por alguma força invisível. Pois bem, se você notou o 22 e 22 aparecendo com frequência, entenda, isso não é uma coincidência. É um sinal direto do universo. E neste 22 de junho de 2025, esse sinal se transforma em um portal real de energia, consciência e despertar. Por que tantas pessoas estão vendo o número 2222 ao redor do mundo justamente agora? E o que muda quando essa sequência aparece sincronizada com um evento energético como o de hoje? A resposta para a primeira pergunta é simples. Porque você está sendo chamado, o universo está tentando te alinhar com uma rota que já existe, mas que poucos conseguem enxergar. Quanto à segunda questão, quando esse número surge junto ao portal, significa que o véu entre os mundos está mais fino. O invisível toca o visível. O espiritual invade o terreno do físico. E isso muda tudo. Esse momento não é apenas especial, é único. O número 22 é o símbolo do construtor mestre. Aquele que tem o poder de transformar sonhos em realidade tangível. Quando aparece duplicado 2222, essa força se amplia. Não estamos falando de numerologia superficial, mas de uma frequência codificada que altera o campo vibracional ao redor das pessoas, sensíveis o bastante para percebê-la. Em 2025, o dia 22 de junho cai em uma frequência astrológica rara, com alinhamentos planetários sutis, mas poderosos. A Lua e Vênus formam uma conexão energética com Saturno. E essa interação não ocorre desde o início dos anos 2000 com essa mesma força. Isso potencializa o campo eletromagnético do planeta, provocando uma abertura invisível a olho. Não, mas sentida por quem está minimamente consciente. Mas o que significa esse portal, afinal? Essa abertura energética não é uma passagem literal por onde você entra fisicamente. Ela atua dentro da mente, nas emoções, no campo sutil que envolve cada ser humano. É um canal vibracional onde memórias, sentimentos, ideias e revelações fluem com mais rapidez. Intuições ficam mais fortes, sonhos ganham clareza, e a percepção da realidade pode se expandir ou colapsar, dependendo de como você se posiciona. Quem está dormindo espiritualmente vai sentir apenas uma leve inquietação ou desconforto. Mas aqueles que já estão minimamente despertos vão perceber mudanças intensas, pessoas se afastando, sincronicidades diárias, revelações repentinas e até decisões urgentes que surgem do nada. Tudo isso é sinal de que o portal está em ação. E se você está assistindo a este conteúdo agora, isso também faz parte do fenômeno. Sim, você foi guiado até aqui, mesmo sem perceber. Há 8 verdades ocultas por trás dessa data que você precisa saber para atravessar essa fase sem bloqueios, sem perdas e com o máximo de lucidez possível. Elas não estão nos livros, nem em sites convencionais. Foram canalizadas por estudiosos, videntes e pessoas conectadas que vêm alertando silenciosamente há meses. Essa sequência 2222 não é só um número, mas uma chave simbólica que desbloqueia partes adormecidas do seu ser. Ela te conecta com o seu eu mais elevado, com aquilo que você veio fazer aqui antes mesmo de nascer. É como se uma senha estivesse sendo inserida em seu campo energético agora mesmo. E só você pode decidir se vai aceitar ou ignorá-la. Nos próximos blocos, você vai conhecer as 8 revelações essenciais que envolvem o portal 2222. Cada uma delas carrega um alerta, uma orientação e uma oportunidade que pode mudar sua rota completamente. Mas lembre-se, o portal não fica aberto. Ele se intensifica por algumas horas ao redor do pico energético e depois começa a se fechar lentamente. Por isso, o momento de entender e agir é agora. A primeira coisa que você precisa entender é que o portal 2222 não envia mensagens aleatórias. Ele trabalha com códigos, e o principal deles é o despertar da consciência individual. Isso significa que quem sente esse chamado não está sendo apenas avisado, mas ativado. Existe um gatilho invisível sendo pressionado dentro da sua mente, algo que altera a forma como você percebe a realidade ao seu redor durante o pico deste portal. Muitas pessoas relatam mudanças bruscas no sono, sonhos vívidos, pressentimentos e uma sensação constante de que algo vai acontecer. Isso não é paranoia menos. É sensibilidade energética. Seu campo está tentando se ajustar à nova frequência que está sendo emitida neste exato momento. Se você está sentindo isso, não ignore. Essa é a primeira evidência de que você está em sintonia com um novo ciclo que se aproxima.
A presença do número 2222 repetidamente durante o dia é um sinal de que a sua alma está tentando te lembrar de algo que você prometeu a si mesmo antes de encarnar aqui. Parece estranho? É porque não foi feito para ser lógico, foi feito para tocar o que há de mais intuitivo dentro de você. Essa ativação tem uma função: recolocar você no seu eixo original, corrigir pequenos desvios que você foi acumulando com decisões que não te pertencem, mas que você seguiu por medo, pressão ou distração. A primeira revelação do portal é exatamente essa. Você precisa lembrar quem você era antes de ser moldado pelo medo. Durante o dia 22 de junho. Esse alinhamento numérico acontece ao mesmo tempo em que as camadas mais sutis da mente se tornam mais acessíveis. Antigas memórias esquecidas, vontades que você sufocou, habilidades adormecidas, tudo isso começa a ressurgir. Não é à toa que muitos sentem uma vontade incontrolável de mudar tudo. Casa, carreira, círculo social, habitat. O universo está te dizendo que a versão antiga de você não serve mais para o que vem pela frente. Se ignorar essa primeira chamada, é provável que nos próximos dias você sinta um cansaço extremo, confusão mental ou até eventos externos, te forçando a parar. Não como punição, mas como redirecionamento. O portal sempre envia avisos suaves primeiro. E, se não houver escuta, ele intensifica os sinais. Mas quem ouve e responde sente um desbloqueio imediato. É como se o peso de meses, às vezes anos, começasse a evaporar. Tudo começa com uma simples escolha. Aceitar que há algo novo pedindo passagem, mesmo que você ainda não entenda o que é. Nesse exato instante, uma frequência de ajuste está passando pela Terra. Ela não é vista, mas percebida, por quem se permite parar por um momento e apenas sentir. Meditar, respirar com atenção, escrever o que vem à mente, se afastar do caos digital, tudo isso ajuda. Porque a primeira revelação só é absorvida quando a mente silencia e o coração assume o comando. Se você está aqui, lendo isso agora, é porque você foi convocado, e a convocação tem um motivo. Você possui uma parte da peça, que vai ser necessária nos próximos meses da transformação coletiva que está chegando. Na próxima parte, vamos explorar a segunda revelação. O que está sendo dissolvido energeticamente neste momento, e por que algumas pessoas vão começar a sair da sua vida sem explicação. O que muitas pessoas não compreendem é que despertar não é só sobre adquirir algo novo, mas também sobre perder o que já não serve. E é aqui que entra a segunda revelação deste portal. As conexões que não vibram na nova frequência estão sendo cortadas silenciosamente, naturalmente sem aviso. Durante a ativação energética do dia 22 de junho de 2025, uma onda sutil começa a romper amarras invisíveis. Não importa se são amizades de anos, relacionamentos estáveis ou alianças profissionais, se esses laços não estiverem alinhados com sua evolução atual, vão começar a se dissolver, por bem ou por pressão. Você pode começar a notar pessoas se afastando sem motivo claro, convites que simplesmente não chegam mais, ou relações que antes eram intensas, agora parecerem vazias, forçadas como se tivessem perdido o propósito. Isso acontece porque o campo vibracional do planeta está se ajustando. E as conexões humanas seguem esse mesmo ritmo. Não é pessoal, é energético. E isso não acontece apenas com pessoas. Há ideias, sonhos antigos, objetivos que você jurava perseguir, mas que agora parecem distantes, irrelevantes ou até incômodos. Por quê? Porque eles foram construídos a partir de uma versão sua que está ficando para trás. O portal 2222 marca a morte simbólica de partes antigas do seu ego. Menos aquela versão condicionada por expectativas, medos e necessidades externas. Muitas vezes esse processo dói, a mente resiste, tenta manter aquilo que já está quebrado, cria justificativas, culpa os outros ou se sabota, mas a verdade é simples. O que está caindo, precisa cair. O que está se afastando já cumpriu sua função, o portal está te preparando para uma nova construção, e para isso, os alicerces antigos precisam ser removidos. Isso inclui laços afetivos, hábitos, ambientes e até crenças que sustentavam a ilusão de segurança. Não se trata de abandono, mas de libertação mútua. Cada separação, cada término, cada silêncio que surge agora carrega uma sabedoria por trás. O que permanece após o 2222 é o que tem raiz verdadeira. Essa segunda revelação é um teste silencioso de desapego. O universo está te perguntando: você confia o suficiente para deixar ir o que não tem mais lugar na sua nova fase? E a resposta, ainda que difícil, precisa ser sim. Porque somente após esse esvaziamento é que o novo poderá entrar. Algumas pessoas vão resistir, vão tentar manter relações desgastadas, insistir em caminhos que não fazem mais sentido. Mas o portal tem uma força própria, e tudo aquilo que estiver desalinhado começará a trazer desconforto.
conflitos, crises, menos até que a separação aconteça de forma definitiva. Por outro lado, quem abraça esse processo de limpeza começa a sentir alívio, clareza e liberdade emocional. O fim deixa de ser um trauma e passa a ser uma transição natural. A beleza no encerramento, a sabedoria na partida. Essa revelação também prepara o terreno para a próxima fase do portal, porque depois que os laços antigos se desfazem, algo extraordinário começa a acontecer. O reencontro com sua missão real. E é sobre isso que vamos falar na próxima parte. Depois que os laços antigos se desfazem, um vazio se instala. Mas esse vazio não é um fim menos. É um convite. O universo nunca retira algo sem abrir espaço para algo maior. E é aqui que a terceira revelação do Portal 2222 se manifesta. Você está sendo convocado a lembrar a razão pela qual você está neste plano, neste tempo e com este corpo. Estamos falando da sua missão real, daquilo que transcende profissão, status, desejos passageiros ou validações externas. É o propósito que nasce na alma, aquele que vibra silenciosamente dentro de você desde os primeiros anos de vida, mas que foi abafado pelo barulho do mundo. No exato instante em que o portal atinge seu pico, camadas profundas do seu campo energético começam a vibrar em uma frequência específica, ativando áreas esquecidas da mente e do espírito. Muitas pessoas relatam, nesses momentos, insights poderosos, vontades súbitas de mudar radicalmente o estilo de vida, ou até lembranças de situações da infância que voltam à tona sem explicação aparente. Isso não é coincidência. É o seu ser interior tentando te reconectar com o que foi combinado antes do nascimento. Sim, acordos espirituais existem. E o 2222 toca exatamente essa frequência, a do lembrete cósmico da sua missão. Esse chamado não aparece de forma grandiosa. Na maioria das vezes, ele se revela como um desconforto com o que você está vivendo. Agora, uma sensação de isso aqui não é tudo. Um impulso de fazer algo maior, de servir de forma mais verdadeira, de deixar um legado real, por menor que pareça. Ignorar esse chamado pode gerar sintomas como desânimo profundo, sensação do estinhaca, perda de motivação, crises existenciais e até problemas físicos. Porque o corpo sente quando a alma está desviando do caminho que prometeu seguir. Por outro lado, aqueles que decidem escutar essa voz silenciosa começam a experimentar um fenômeno raro. As peças começam a se encaixar. Pessoas surgem no momento exato, portas se abrem sem esforço, ideias antigas voltam com força renovada, e um novo ritmo começa a reger os dias. Tudo passa a fluir, não por sorte, mas por alinhamento. O portal não traz respostas prontas. Ele ativa direções. E a você seguir o que está sendo mostrado menos, mesmo que o caminho ainda esteja enevoado. A missão muitas vezes não começa com clareza total, mas sim com uma pequena certeza. Eu não posso mais viver no automático. Esse é o primeiro passo. O mais importante, o que separa os despertos dos que continuarão presos ao ciclo repetitivo da inconsciência. E não se engane, sua missão não é grandiosa pelo tamanho, mas pela verdade que carrega. Pode ser escrever, cuidar, orientar, criar, proteger, transformar. O que importa é que seja autêntico, alinhado com quem você realmente é. A terceira revelação do Portal 2222 exige coragem. Coragem para desapegar de versões antigas de si mesmo e abraçar a incerteza que acompanha o chamado verdadeiro. Porque só quem responde ao chamado experimenta a vida em sua forma mais poderosa, com sentido. E sentido é tudo. Sem ele, o corpo apenas sobrevive. Com ele, a alma floresce. Na próxima parte, revelaremos a quarta verdade oculta deste portal. Por que o tempo está se acelerando e o que isso significa para sua trajetória nos próximos meses. Talvez você já tenha percebido, mesmo sem entender por quê. Os dias estão passando mais rápido, as semanas parecem se dissolver num piscar de olhos e quando você se dá conta, o ano já está na metade, ou quase no fim. Essa sensação não é apenas fruto da rotina, tampouco da pressa do mundo moderno. Ela tem uma causa energética profunda, e é isso que a quarta revelação do Portal 2222 traz à tona. A estrutura do tempo linear está se fragmentando. Sim, o tempo menos como você aprendeu a entender, está deixando de funcionar do jeito que conhecíamos. Isso não quer dizer que os relógios pararam ou que os calendários perderam o sentido prático, mas a percepção do tempo está sendo acelerada. E essa aceleração é um efeito colateral direto da mudança vibracional pela qual a Terra está passando. Portal 2222 intensifica esse efeito porque atua justamente na frequência dos ciclos. Ele alinha padrões numéricos, pulsações cósmicas e campos eletromagnéticos, criando rachaduras na estrutura temporal que mantém a consciência humana presa à ilusão da linearidade.
É por isso que tantos estão se sentindo fora de lugar, desconectados da rotina, ansiosos sem saber porquê. É como se algo dentro dissesse que o tempo está escapando, mas ninguém soubesse exatamente do que. A verdade é que o tempo está comprimindo você para empurrar a humanidade para decisões mais rápidas, mais autênticas e menos baseadas em espera. A nova energia não tolera mais estagnação. O que antes levava anos para acontecer, agora pode se manifestar em semanas ou até dias. Relacionamentos que demoravam meses para se revelar estão sendo expostos em horas. O que era para ser um dia comum se transforma do nada em um divisor de águas. E esse é o novo normal. Muitos ainda tentarão resistir a isso, presos à ideia de controle, planejamento rígido e promessas de mais para frente. Eu vejo isso, mas o portal está dizendo com todas as letras energéticas, não há mais depois. O movimento é agora. Essa aceleração também traz um fenômeno curioso. A sensação de déjà vu mais frequent, sincronicidades constantes, decisões tomadas no impulso que parecem mais sábias do que qualquer análise lógica. Tudo isso está acontecendo porque o tempo está se dobrando. E com ele, linhas do passado e do futuro estão se cruzando no presente. Isso gera oportunidades únicas, encontros inesperados, repetições de padrões para que você tenha a chance de escolher diferente e sair do ciclo. A grande chave dessa revelação é: quem não acompanha o ritmo do novo tempo começa a sentir como se estivesse ficando para trás, mesmo que esteja se esforçando. Isso acontece porque esforço não é mais o motor da transformação. A sintonia é, a presença é, a intuição é. A energia do 2222 nos convida a abandonar a ilusão de que o tempo precisa ser usado e, no lugar disso, ser habitado com consciência. O futuro não é mais algo distante, ele está sendo puxado para o agora. Se você ignorar esse chamado, poderá continuar tentando se encaixar numa agenda que já não faz sentido, correndo atrás de metas que não foram feitas para você e se esgotando tentando controlar o incontrolável. Mas se ouvir e aceitar que tempo é vibração e não apenas sequência de horas, você começará a viver no fluxo, onde o impossível acontece, onde a mágica se torna rotina e onde o relógio não dita mais quem você é. E agora que você entende essa distorção temporal, está pronto para acessar a quinta revelação do portal 2222. A reconfiguração silenciosa da sua identidade. Depois de tudo o que foi revelado, o chamado é Seprix, a missão, a aceleração do tempo, resta uma pergunta inevitável. Quem você está se tornando? E é isso que a quinta e última revelação do portal 2222 vem te mostrar. Você está passando por uma reconfiguração completa de identidade. Essa transformação não é estética nem superficial. Não se trata de mudar de estilo, de rotina ou de cenário. É uma mudança que acontece na base da sua percepção, no centro da sua essência, no código que define quem você é quando ninguém está olhando durante o pico do portal. Uma espécie de reinicialização interna é ativada. Isso acontece porque todas as outras revelações, o despertar, o desfazimento de laços, o chamado da missão e a quebra da linearidade do tempo, só tem valor real quando você se permite ser alguém novo. E esse alguém novo não é uma criação aleatória, é o seu eu original, limpo de interferências, medos e condicionamentos. Pode parecer assustador. Afinal, você viveu uma vida inteira com base em uma narrativa sobre quem você achava que era menos moldada por família, sociedade, traumas e padrões. Mas agora, essa história começa a desmoronar. E o que surge no lugar? Liberdade. O 2222 te oferece uma escolha: continuar sendo a versão moldada para agradar, sobreviver e se encaixar, ou assumir a versão que vibra em autenticidade mesmo, que isso te tire da zona de conforto. Essa reconfiguração acontece em silêncio. De repente você começa a perceber que certas opiniões já não te afetam mais, que desejos antigos perderam a força, que vontades novas surgem do nada. É o seu campo vibracional sendo atualizado. Seu corpo pode reagir menos com cansaço, febre leve, confusal mental, como se estivesse tentando se ajustar a um novo sistema operacional. E é exatamente isso que está acontecendo, você está trocando de software interno. Essa nova identidade não tem medo de romper padrões, não busca mais ser validada e não se apega ao que não expande. Ela não quer mais sobreviver. Quer viver com propósito, com clareza, com verdade. Mas cuidado, essa fase também atrai testes. Situações que tentarão te puxar de volta para a velha versão, menos convites tentadores, pessoas do passado, oportunidades. O universo vai querer saber: você está mesmo pronto para esse novo eu? E só há uma forma de provar isso:
Com atitudes, o Portal 2222 não veio para te dar um empurrãozinho leve. Ele veio para abrir uma porta que não tem volta. Se você cruzar por ela consciente, verá sua vida entrar num ritmo completamente diferente. Você deixará de correr atrás das coisas e começará a atrair o que vibra com quem você se tornou. Essa quinta revelação é a mais poderosa, porque ela fecha o ciclo. O velho já caiu. O tempo já mudou. Sua missão foi ativada. Agora resta uma coisa: assumir quem você realmente é. E quando isso acontecer, você não vai precisar mais de sinais. Você será o próprio sinal. Se você chegou até aqui, isso já diz tudo. O portal te escolheu. E você respondeu ao chamado, mas a informação por si só não transforma nada. É a ação alinhada à consciência que define o impacto que esse portal terá na sua jornada. Então, neste 22 de junho de 2025, reserve um tempo, silencie o barulho externo. Sinta o que está se movendo dentro de você. Escreva o que vem em Medite. Desconecte-se do que rouba sua energia. Faça perguntas sinceras e ouça, porque as respostas já estão chegando e elas não vêm de fora. Portal 2222 estará ativo por mais algumas horas. Depois, ele se fecha, e os efeitos permanecem por meses, influenciando decisões, encontros e mudanças que parecerão casuais, mas não são. Agora que você conhece as 5 revelações que estavam ocultas por trás desse código sagrado, só há uma coisa a fazer: viver com presença, coragem e verdade. O próximo ciclo começa agora. E ele só vai reconhecer quem vibra com autenticidade. Você tá pronto?